E é isso. Bem, pessoal, boa noite. Eu queria dar as boas-vindas para vocês aqui para o Microsoft Reactor. Para quem não me conhece, eu sou o Caio. Hoje eu estou aqui com o Sidney. Oi, Sidney, boa noite, tudo bem? Beleza, galera, boa noite. Boa noite. Galera, a gente já estava aqui conversando um pouco antes de começar o evento, então eu vou adiantar algumas coisas, mas de toda forma eu deixo aqui o registro. Boas-vindas para quem está aqui com a gente hoje, participando desse evento ao vivo, ou quem vai ver ele no futuro, né? Todo o conteúdo vai ficar gravado e aí você pode assistir no seu tempo, em casa, no futuro, em algum outro momento. Como eu falei, eu me chamo Caio, eu sou o Program Manager local do Reactor São Paulo. Eu sou responsável pela curadoria e execução local do programa aqui em São Paulo, no Brasil. Para quem não conhece o Reactor é um programa global da Microsoft, está presente em mais de 10 países ao redor do mundo. Existem 14 Reactors, mais ou menos, e devido à pandemia, a gente migrou para fazer várias lives e tal, mas os Reactors são espaços físicos, com infraestruturas físicas para que as pessoas possam usufruir, fazer eventos de comunidades, meetups, enfim, várias outras oportunidades de encontros e por aí vai. O objetivo do programa é simplesmente ajudar você ou qualquer pessoa a se conectar, aprender novas habilidades e criar com novas tecnologias. Tudo que a gente faz, a ideia da gente é promover ou é contribuir de alguma forma com a sua carreira e aprendizado pessoal também. Toda semana a gente promove algum evento, workshop, painel, enfim, vários formatos diferentes para ajudar você de alguma forma. Nossa programação é sempre gratuita, aberta e acessível e segue um código de conduta na Microsoft. Falando sobre ele bem rapidamente, o código de conduta da Microsoft é muito sobre promover atitudes positivas e comportamentos positivos também. Então, isso inclui os eventos do React, onde a gente busca oferecer uma experiência respeitosa, amigável, profissional para todas as pessoas, independente de gênero, orientação sexual, aparência, deficiência, idade, raça ou religião. Então, a gente não tolera de forma alguma comportamento assediador, degradante a ninguém. Então, se por acaso um dia você vê uma fala, uma atitude ou um comportamento que você julga inadequado, por favor, se dirija ao nosso site microsoftreactor.com. Lá você vai encontrar nosso quadro de conduta e tem um formulário que você pode fazer uma denúncia. Se precisar de alguma ajuda, também saiba que estou à disposição para ajudar você no que for possível. E aí, só antes de eu passar a palavra para o Sidney, a gente está utilizando o Teams para fazer essa gravação. Todo o conteúdo está sendo gravado ao vivo, né? Então, eu peço um pouco cuidado de vocês para não compartilhar nada que vocês não queiram que seja gravado. Não deixar o áudio ou a câmera aberta se vocês não estiverem falando, mas para não atrapalhar muito o Sidney e a gravação também. Mas se vocês tiverem pergunta, por favor, fale através do chat, levante a mão, ou quando a gente perguntar, abra o áudio, fale com a gente, troque uma ideia com a gente está super à disposição para... A gente, inclusive, vai ter um momento para fazer isso lá no final do evento, tá? Então, hoje, o Sidney vai falar muito sobre como implementar modelos de Machine Learning com Azure Machine Learning. Machine Learning é aprendizado de máquina, né? Nesta apresentação, ele vai ensinar vocês a meio que criar um serviço meio que em tempo real. A gente vai meio que utilizar alguns serviços Azure para isso. E o Sidney, enfim, ele tem várias certificações. Ele faz parte de um programa bem legal da Microsoft chamado Microsoft Learning Student Ambassador. Ele também tem certificações, como eu falei para vocês, na Microsoft em Data e em AI. Trabalha também como analista de data e dados e inteligência artificial na LearnLink. E tem foco em engenharia de dados, né, em solução com inteligência artificial. Então, acho que vai ser bem legal o encontro. E é com vocês. Bom evento, Sidney. Show de bola, Caio, obrigado, tá? A gente, do Student Ambassador, a gente tem uma parceria bem legal com o Microsoft Reactor, então diversos colegas nossos já participaram aqui, tá? Então, quando surgiu a oportunidade de eu estar aqui falando um pouquinho de Machine Learning, falando um pouquinho desse programa que é bem legal e está sendo bem acelerado aí pela Microsoft, tem muitos benefícios, tá? Então, quem quiser conversar comigo depois daqui pode me pingar, eu vou deixar meus contatos todos com vocês, tá? E é um prazer estar aqui.
Vou tentar compartilhar um pouquinho aí do meu dia a dia, vou tentar falar um pouco do que o Caio comentou no começo sobre o Microsoft Learn. Então, o Student é Microsoft Student Learn Ambassador. Então, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é compartilhar um pouco de conhecimento voltado para tecnologias da Microsoft, né? Então, tem N outros programas, tem um programa no mundo inteiro. Então, se eu mostrar meu Teams aqui para você dar um print na tela, vocês vão ver a proporção do tamanho que é o programa, tá, pessoal? Então, é bem legal. Então, vamos lá. Acho que dá para a gente começar. Beleza? Eu acho que já vou começar a compartilhar aqui a minha tela. Fazer aquela pergunta clássica. Quando vocês estiverem vendo minha tela, aí vocês avisam. Beleza, galera? Tô vendo. Show de Chegou bola. aqui. Então, como o Caio comentou, né, eu vou falar sobre como implantar modelos de Machine Learning com o Azure Machine Learning. Então, o Azure Machine Learning ele é uma plataforma, vou mostrar para vocês todos os benefícios dela, né? E, então, essa parte de implantação de modelos, pessoal, ela é apenas um pedaço de todo um ecossistema. Então, um colega chegou e estava falando que queria aprender um pouco mais como funciona essa parte de machine learning e tudo mais. Então, cara, a gente tem muita coisa para a gente, é um universo muito gigante, assim, tá? Para a gente estudar e trabalhar. Então, eu vou falar um pouquinho de uma parte de como funciona o Azure Machine Learning na hora da gente fazer o deployment de um modelo, tá? Vou tentar explicar o mais breve possível, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, como eu falei, caso eu não, se eu não souber, eu vou procurar saber e a gente vai trocar uma ideia depois, beleza, pessoal? Mas não deixem de abrir o microfone e perguntar, não, sem problemas, beleza? Então, vamos lá. Como o Caio já me apresentou aí, me chamo Sidney, né? Então, atualmente eu sou analista de dados e inteligência artificial na Alanlink. A Alanlink é um grande player aí de serviços de tecnologia do Nordeste, tá? Não só no Nordeste, mas agora a gente está com foco no Brasil inteiro. A gente tem escritórios no Brasil inteiro. Eu moro em Brasília, trabalho remoto aqui e a gente está prestando consultoria aí para diversos clientes públicos e privados. E como o colega estava falando aí mais cedo, o Vitor, tem muita coisa legal no governo, tem muito cloud no governo, tem muito Microsoft no governo. Então, não deixem de virar os olhos para essas tecnologias que a gente vai falar um pouquinho, beleza? Atualmente faço uma pós-graduação em Big Data, então essa pós-graduação em Big Data e Machine Learning me autorizou a entrar no programa do Student Ambassador, né? Então, você pode ser graduado, você pode ser pós-graduado, você pode fazer mestrado, tudo isso te habilita a entrar no programa. Como eu faço uma pós-graduação, eu vou continuar no programa o tempo em que eu estiver cursando a minha pós-graduação, tá, pessoal? Então, quem quiser saber um pouco mais sobre o programa, me procurem, tem links, tem muita gente no Brasil, tem muita gente fora do país, entre em contato comigo, beleza? Tenho experiência focada em engenharia de dados. Atualmente eu coloquei aqui a carinha de triste, né? Porque eu me acidentei aí jogando futebol, é uma das coisas que eu gosto de fazer, então rompi o ligamento do joelho, estou aqui com a perna troncha aqui, mas fé em Deus e vamos recuperar. Gosto de andar de bicicleta aí nas horas vagas também, mas só que agora eu tô parado, né? Aqui eu tenho um QR Code, vai cair no meu LinkedIn, beleza, pessoal? E aqui algumas das certificações, tá? Então, esse conteúdo que eu vou falar hoje, ele vai cair especificamente nessa certificação aqui, ó, Azure Data Science. A gente tem até um colega aqui, o Vitor, que vai fazer a prova, então o máximo que a gente puder trocar de ideias, quiser tirar dúvida, pode tirar, tanto nessa quanto nessa, mas mais especificamente nessa aqui, beleza? Vai cair perguntas do que eu vou falar aqui na prova, tá? E aí eu tenho algumas outras certificações voltado para Azure e voltado para Cloud Computing, beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, pode abrir o microfone aí e falar. Show? Então, na agenda de hoje, vou falar um pouco aí sobre a introdução do serviço do Azure Machine Learning, tá? Vou falar um pouco de como que funciona um pipeline de Machine Learning dentro da cloud, como que a gente registra e gerencia esses modelos com o Azure Machine Learning Service, né? Uma vez que você fez todo o trabalho, você precisa guardar esse cara em algum lugar, você precisa ter uma visão de como os modelos se comportam dentro do seu ambiente. Então, nesse módulo que eu vou explicar para vocês, como que a gente faz a implantação, né? Eu não gosto muito da tradução da palavra, geralmente eu gosto do termo deployment, né? Então é o que a galera fala, vamos fazer o deployment em produção.
Então já fica a dica, as provas elas são em inglês, os materiais são em inglês, então vamos dar um gás no inglês, galera, porque é bem útil assim pra gente, tá? E por fim, a gente vai entender como que faz o consumo desse serviço de uma maneira real time, né? A gente sabe que hoje em dia nem tudo é real time, a gente trabalha hoje em near real time, então real time eu falei, já aconteceu, então é muito difícil, a gente tem latência para tudo quanto é lado, então essa é só uma palavra entre aspas, beleza, galera? E por fim, vou fazer uma demo, vou mostrar para vocês como que funciona, vou mostrar algumas referências, tá? Para vocês no final, beleza? E aí alguns pré-requisitos para a gente trabalhar nesse cenário que a gente vai trabalhar hoje. Conhecimento em Python, se você não sabe, não precisa ser um expert em Python, tá, pessoal? O Python é uma linguagem muito tranquila, eu vim do mundo de banco de dados, então eu consegui aprender, beleza? E é bem fácil, é bem tranquilo. E aí o legal são as bibliotecas que o Python traz. Então, as bibliotecas que vão te dar o poder para você começar a fazer machine learning, fazer processamento de big data e todas as coisinhas legais que a gente já conhece, tá? E aí a experiência com o treinamento de modelos, que já faz parte um pouco de machine learning, né? E a utilização do SDK. O SDK é um componente que a gente utiliza para fazer o gerenciamento desse serviço a nível de código, tá, pessoal? Mas é possível fazer via interface gráfica. Então, vamos para o que interessa, beleza? Quem tiver alguma dúvida, lembrando, eu não estou vendo o Teams, eu não estou olhando aqui para o Teams agora, pessoal. Então, Caio, se você puder intermediar, se você puder, pessoal, fazer alguma pergunta e se quiser me chamar aqui, tá? Eu estou olhando especificamente aqui para o PPT, tá bom? Beleza. Ajudo sim. Show de bola. Então, vamos lá. Aqui. Bom, pessoal, então, o que é o Azure Machine Learning, né? Então, o Azure Machine Learning ele não é um framework, tá? Ele não é um framework para você fazer o Machine Learning, ele é uma plataforma. Então, é uma plataforma que está disponível dentro do Azure, né? Que é a cloud da Microsoft, beleza? Então, ela é uma plataforma completa que te oferece todos os serviços necessários para você operacionalizar os teus fluxos de trabalho de Machine Learning. Então, uma coisa legal é que quando eu falo fluxo de trabalho, pense em pipeline. Então, pipeline, na tradução literal da palavra, é onde o seu dado vai passar por dentro desse cano. Ele vai ter uma origem e vai ter um destino, beleza? Então, é um pipeline de machine learning, tá, pessoal? Para que vocês operacionalizem isso, então, desde lá do começo até o final, até você entregar o dado para o cliente, até você entregar petições para os clientes, essa plataforma, ela vai te auxiliar com isso, beleza? Como que ela vai me auxiliar com isso, Sidney? Com que tipo de serviço que tem integrado dentro dela que ela vai me auxiliar? Então, vamos lá. A gente sabe que para qualquer coisa que a gente precisa trabalhar, processamento de dados, a gente precisa de uma computação. Então, eu tenho uma computação escalável. Por que escalável, pessoal? Porque quanto mais eu preciso processar, mais eu tenho um recurso disponível para poder escalar horizontalmente os meus dados. Beleza? Tanto os meus dados quanto o meu processamento de um modelo de machine learning, o meu treinamento, tá, pessoal? Então, a gente já tem o que a nuvem já entrega, assim, por nativo. Uma computação escalável sob demanda, beleza? O que mais que a gente tem dentro dessa plataforma do Azure Machine Learning? A gente tem toda a conectividade com diversas fontes de dados. E aí, essas fontes de dados, até o momento, pessoal, ela ainda se limita às fontes de dados dentro do Azure. Então, a gente tem banco de dados, a gente tem storages, a gente tem data lake, a gente tem DW, a gente tem diversas fontes de dados, mas fontes de dados ainda restritas ao Azure. Mas uma vez que você está na nuvem, provavelmente o seu dado ele já está trabalhado, ele já está organizado, porque vamos pensar o seguinte, a gente tem o processamento de Big Data e o Machine Learning, ele acopla nesse processamento. Então, provavelmente, você já deva ter o seu ambiente organizado para que você possa conectar nas fontes de dados e começar a trabalhar mais os seus pipelines de Machine Learning, beleza? Então, a gente tem orquestração de pipelines de Machine Learning. Então, quando eu estou falando de orquestração, eu estou falando da organização, eu estou falando da maneira como o meu código vai executar, que horas o meu código vai executar, se esse código ele vai executar através de uma ação, quais são os steps que o meu código vai passar para ele executar, para ele entregar um resultado lá no final, tá? Então, a gente chama isso de ML Ops,
que é a orquestração do operacional do Machine Learning, beleza? Então, é um termo que está muito na moda. O serviço do Azure Machine Learning ele é 100% integrado aí com o Azure DevOps, que é uma plataforma que a gente vai integrar serviços de integração contínua e entrega contínua, né, mais baseado para os fluxos de DevOps modernos, tá? Então, essa orquestração está bem nativa assim, dentro da plataforma, beleza? A gente tem o que a gente chama de gerenciamento e registro dos modelos. Então, quando você tem o seu modelo de Machine Learning, então, o modelo ele é uma abstração do seu código, tá? O modelo ele é um pacote. Esse pacote ele é gerado por diversas ações que você vai tomar, tá? E aí você precisa ter o controle sobre isso. Eu fiz um experimento, né? Vou falar um pouquinho mais sobre o experimento. Esse experimento ele me gerou um modelo. Que modelo que é esse? Ele me gerou um artefato. Esse artefato é o meu modelo, onde eu vou fazer as predições em cima desse modelo que ele já conhece o meu dado, mas eu também vou explicar um pouquinho mais para frente. Beleza? Então, a gente faz o gerenciamento, faz o registro, e aí a gente tem um controle um pouco maior sobre como esses modelos vão se comportar, qual que é a acurácia, quais são as métricas que ele vai me entregar, beleza? Então, falando em métricas, a gente tem o que a gente precisa, como que a gente vai saber a qualidade das coisas, né? Então, a gente precisa medir, a gente precisa monitorar. Então, ele te entrega uma plataforma muito robusta, é muito legal. Ela é uma plataforma que ela te dá uma visão muito ampla do comportamento do seu ambiente. Então, você vai ver como que o seu modelo está performando, você vai ver quais foram os erros que deram, você vai conseguir ver se está tendo variação no dado. Então, essa plataforma é uma plataforma muito robusta, assim, ao meu ver. Eu tenho acompanhado a evolução do Azure Machine Learning, tenho trabalhado em diversos projetos, então estou trabalhando em projeto grande no governo com essa plataforma, então fiquem de olho, aprendam e tirem qualquer dúvida que tiverem aqui. Beleza, pessoal? E, por fim, vamos trabalhar a camada de implantação no modelo, né? Então, uma vez que eu tenho todos esses componentes aqui trabalhando em conjuntos, a gente vai fazer o quê? O deployment em ambiente de produção, né? Que é o entregar o meu modelo já treinado, o meu modelo que está me entregando uma acurácia bacana em um ambiente de produção, e esse ambiente de produção ele vai ser consultado por aplicações, por websites, por hardcode, por códigos ad hoc, tá, pessoal? Então, essa plataforma, ela te entrega tudo isso aqui, beleza? Avançando, pessoal, o Azure Machine Learning, ele tem uma estrutura que ela é conhecida como Workspace. O que é o Workspace? Ele é um top level do Azure, ou seja, é o top level de Machine Learning dentro do Azure, beleza? Onde ele tem todas as dependências necessárias, todos os ativos necessários para que o Workspace, para que o Azure Machine Learning trabalhe de diversos lados. Beleza? Então, a começar aqui pelas dependências. Então, quando você provisiona um serviço de Azure Machine Learning, ele já traz alguns serviços. Esses serviços aqui em cima, ó, eles já são nativos do Azure, são serviços que servem para várias coisas, tá? E então, ele já é integrado, você não escolhe, ele já provisiona para você um storage account, né, que é um data lake, já armazenando os metadados, armazenando dados, armazenando diversas informações referentes ao seu serviço, né? Você tem o container hosting, então todos nós sabemos que hoje em dia tudo está voltado para containers, então tanto Kubernetes quanto Container Instance, você usa esse serviço para fazer o registro do seu container e a gestão, tá? A gente tem o Key Vault, que faz gerenciamento de credenciais, é um cofre de senhas, tá? Para armazenar toda a conectividade do Azure Machine Learning. E, por fim, a gente tem o Application Insights. O Application Insights, vocês conseguem monitorar tudo que está acontecendo dentro de toda a aplicação, beleza? A gente tem uns serviços que são linkados, então a gente chama esse cara de Linked Server. Então a gente tem os Data Store, né? Tem os Compute Targets. O que são os Compute Targets? É a computação onde você vai fazer o processamento dos seus modelos, os seus treinamentos, tá? Você vai trabalhar o seu código Python, beleza? Então, ele tem alguns serviços linkados e tem uns serviços que são gerenciados. Então, são serviços que são gerenciados pela plataforma do Azure Machine Learning, como Compute Instances e Compute Clusters. Os Compute Instances, eles são utilizados mais no ambiente de desenvolvimento, então eu vou utilizar um deles hoje, vou mostrar como que funciona.
E os compute clusters são clusters, então, várias máquinas acopladas que fazem um processamento em paralelo, que pode te entregar um treinamento de um modelo mais rápido, beleza? E aí, por fim, na tradução literal dessa palavra aqui, assets, é o que a gente chama de ativos, né? A gente tem todas as características que o Azure Machine Learning faz. Então, a gente tem uns ambientes, a gente sabe que para rodar código Python, para rodar qualquer tipo de código, especificamente Python ou R, você precisa ter um ambiente, esse ambiente ele tem que estar preparado para o seu código rodar em cima dele, beleza? Então, nós temos os ambientes, temos os experimentos, então a gente sabe o nome cientista de dados, a gente já tira. É uma pessoa que vai fazer experimentos e testar diversos parâmetros para deixar um modelo como que eu posso dizer, afinado, né, para que você consiga entregar um bom resultado, beleza? Então, o experimento, basicamente, ele tem uma entrada e ele tem um output, beleza? Eu vou fazer vários experimentos, a partir do momento em que o meu modelo tiver top, a gente coloca esse cara em produção, beleza? De acordo com o nível aceitável para cada negócio, beleza, pessoal? A gente tem os pipelines. O que são os pipelines? Os pipelines é um conceito um pouco voltado para DevOps, onde você tem etapas, tá? Você tem steps, você tem um step de preparação de dado, você tem um step de processamento, você tem um step de, vamos dizer assim, de validação do seu dado, então você tem diversos steps e você começa a desacoplar toda a sua estrutura de machine learning, beleza? Isso é bem legal, você consegue trabalhar em estruturas separadas, tá? Eu vou mostrar só um exemplo rapidão como que funciona para vocês os pipelines, mas não é o nosso foco, beleza? A gente tem os datasets, então a gente sabe lá que todo mundo precisa de um conjunto de dados para trabalhar em cima do seu modelo, para treinar o seu modelo, tá? A gente tem os modelos que utilizam esses datasets para serem construídos, e a gente tem os endpoints. O que são os endpoints? Os endpoints é uma entrega, né, como um serviço, para que eu possa consumir esse cara, ele é um web service, né, para que eu possa consumir esse cara e ter respostas, chamadas e respostas de cima do meu modelo, beleza? Então, tudo isso aqui está acoplado dentro do Azure Machine Learning Workspace. Ele tem um estúdio, então o estúdio ele é uma interface gráfica, ele é um portal web, onde você consegue fazer toda a gestão do seu fluxo de trabalho de Machine Learning, tá? Então ele é uma plataforma muito visual, você pode trabalhar muita parte de código, mas também é possível você construir todo um pipeline de Machine Learning sem tocar em uma linha de código, beleza? Ele faz essa abstração para você. É lógico que quando a gente vai trabalhar em ambientes que precisam de modelos mais complexos, de treinamentos mais complexos, a gente não vai fazer tudo a nível de código, sabe? A gente não vai ficar arrastando caixinhas para entregar uma solução muito robusta. A gente sabe que a gente tem que ir para o código, tem que ir para Python, tem que ir para R e entregar esse cara de alguma maneira, beleza? Então, o Azure Machine Learning Studio, você consegue fazer toda a gestão de todo esse ambiente. Lembra lá do Workspace que eu falei para vocês? Então, aqui, ó, temos notebooks, a gente tem um conceito bem legal agora, tá? Que é o Automated Machine Learning, onde ele basicamente seleciona os algoritmos para você automaticamente e te entrega qual que é o melhor resultado. Então, isso é bem legal, isso dá uma celeridade aí um pouco para o negócio, tá? É um conceito bem novo, tá vindo muito forte no mercado. A gente tem um designer, que é o que eu estava falando, que é basicamente você construir o seu pipeline de Machine Learning arrastando caixinhas, e tem todos aqueles assets, ó, que eu tinha falado para vocês. Datasets, pipelines, experimentos, modelos, endpoints, beleza? Tem a parte de computação, tem o Data Labeling. O Data Labeling é uma outra ferramenta bem legal, onde você consegue dar labels a imagens, a um dataset, tá? Não vou muito focar nessa parte, mas é bem legal, beleza? E avançando aqui, vamos para a parte de pipeline de Machine Learning, né, pessoal? Então, lembra lá, né, que eu falei que é um cano. Então, o pipeline é um cano, eu tenho uma origem, um começo, um início e eu tenho um fim, tá? Então, o cientista de dados, uma das etapas que um cientista de dados ele gasta mais é fazendo a preparação dos dados, né? Então, quando a sua empresa te solicita, eu quero que você me entregue uma predição, eu quero saber por que os meus clientes eles estão deixando de comprar aqui na minha loja de uma maneira muito rápida. Então, me entregue alguma coisa em cima disso. Tá? E aí você, baseado em dados, você vai tentar entregar algum resultado para sua empresa, tá? Então, o Machine Learning ele é bem tranquilo. Você
entrega para a máquina resultados que você já conhece, ou seja, você tem um histórico de todas as informações que você necessita para o negócio, tá? Hoje a gente vai falar de um dataset de diabetes. Esse dataset de diabetes é basicamente, eu tenho diversas colunas, onde nessas colunas eu tenho informações sobre pacientes que têm vários campos que identificam a probabilidade daquele paciente ter ou não diabetes. Então eu tenho o meu conjunto de dados, tá? E eu vou fazer um treinamento em cima dele para dizer se próximo paciente que eu passar um ID sem identificar essa pessoa, eu tenho uma predição se esse cara ele é diabético ou não, beleza? Então eu tenho um dataset desse, a gente vai trabalhar em cima disso e eu preciso fazer a preparação desses dados, tá? É uma etapa muito utilizada aí nos cientistas de dados. Eles perdem bastante tempo fazendo todo esse trabalho de entendimento do dado, dos históricos do dado, como que está balanceado esses dados, beleza, pessoal? E aí a gente vai para a segunda fase. A segunda fase é basicamente o treinamento. Então, eu tenho um algoritmo. Esse algoritmo ele pode ser de diversos tipos de algoritmos, tá? A gente tem algoritmos de classificação, algoritmos de regressão, algoritmos de clusterização, tá? A gente sabe que a gente tem diversos tipos de aprendizado supervisionado, não supervisionado. Não vou entrar muito nesse detalhe, tá? Mas podem perguntar sem problemas, beleza, pessoal? A gente vai precisar treinar. O que é treinar o meu modelo? É eu passar os dados que eu já conheço para ele, tá? E aí eu quero que ele me entregue uma label. O que é a label? A label é uma coluna com uma predição daqueles dados, entendeu? Eu estou te entregando o resultado, eu sei que o Sidney, por exemplo, tem diabetes. Então, eu vou treinar o meu modelo dizendo que o Sidney tem diabetes baseado naqueles quantidade X de dados. Na próxima vez que eu fizer uma consulta para o meu modelo, eu já vou ter um histórico e o meu modelo vai me entregar uma acurácia baseada nos dados. Basicamente isso, tá, pessoal? Não vou entrar muito deep no detalhe, mas vamos embora. Beleza? E aí, depois que eu fiz o treinamento do meu modelo, eu vou identificar, pô, beleza, eu tenho aqui 100 mil linhas de registro. Dessas 100 mil, o meu modelo acertou 90% de todos esses dados que estão aqui. Então, a gente tem todo o conceito de separar os dados, a gente tem dados de teste, a gente tem dados de treino, a gente tem dados de validação, beleza, pessoal? Então, tem todas umas características para que o seu modelo ele fique bem acurado, né? Então, show de bola. Tem uns 100 linhas, meu modelo previu 90%, foi assertivo 90%, tá? 90% é legal para o meu negócio? 90% tá bom, porque tem negócios que às vezes pode não ser, né? Então, tá ok, 90%, vamos fazer o deployment desse modelo. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? É registrar. Então, uma vez que eu registrei esse modelo, eu já tenho uma versão do meu primeiro experimento. Então, lembra lá, a gente está fazendo um experimento aqui, né? Eu tenho uma versão do meu primeiro experimento com alguns parâmetros e entra em diversos conceitos, tá, pessoal? Essa parte é muito ampla, tá? Então, a gente entra em diversos conceitos e eu vou fazer o registro do meu modelo para eu ter a versão, para eu saber quando foi que eu treinei, qual foi a acurácia desse modelo. Eu tenho várias métricas, diversos tipos de métricas para cada tipo de algoritmo diferente, tá? E aí o que a gente vai utilizar, pessoal? A gente vai utilizar um conjunto de dados. Esse conjunto de dados eu vou preparar, eu vou treinar e eu vou registrar. Tudo isso utilizando aí uma computação por debaixo dos panos. Então, o meu treinamento ele roda debaixo da computação. A preparação dos dados, ela vem do conjunto de dados, tá? E o registro do meu modelo, ele é feito na plataforma, beleza? Avançando aqui, pessoal, eu tenho uma imagem, essa imagem aqui é bem legal, onde eu vou mostrar qual que é o fluxo do dado. Por quê? Porque uma vez que eu registrei o meu modelo, eu vou fazer o deployment. Aqui eu tenho duas opções, tá? Eu tenho uma opção de implantar ele, que é fazer o deployment em um ACI. O que é o ACI? É o Container Instance, tá? É um container gerenciado pela Microsoft. Ou eu tenho o AKS. O AKS é o Kubernetes, tá? O Kubernetes do Azure, beleza? Eu posso fazer implantação em ambiente em tempo real através desses dois serviços e outros. E aí eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, no pipeline completo de dados, pessoal, os meus dados vão passar aqui por todo o meu pipeline, ele vai ser deployado, né, que é o que a gente chama brasileirar essa palavra. Então, eu vou fazer o deployment em uma solução que ela está hospedada em nuvem, tá?
para que o meu cliente, quando ele for mandar uma inferência nesse modelo, ele receba um conjunto de dados de resposta. Então, eu tenho um usuário, esse usuário quer saber lá na sua aplicação se o determinado paciente ele tem diabetes ou não. Então, o modelo ele está implantado, ele está disponível de uma maneira estruturada, tá? Depois do treinamento, eu faço uma inferência e recebo a predição em cima dos meus dados. Beleza? Então, a gente tem um conjunto de retorno de dados aqui, que é o que a gente chama de dados de inferência. Show de bola? Seguindo aqui, pessoal, a gente tem a inferência, né? O que é a inferência propriamente dita? Aí eu tenho a inferência batch, eu tenho a inferência em real time. Vou só explicar rapidamente o que é a inferência. A inferência é basicamente quando eu tenho o meu modelo, esse modelo ele está pronto, né? Eu preciso agora obter as predições de uma coisa que ele foi treinado para me responder. Beleza? Então a gente tem as labels. As labels são as respostas dos campos que eu gostaria de prever, tá? Então eu vou passar um conjunto de dados para o meu modelo, que esse conjunto de dados ele não conhece, tá? E aí eu tenho lá meus 90% de chance de acertar qual vai ser a resposta. Então ele vai me entregar a resposta em um serviço de inferência. Então a inferência é basicamente eu mandar o dado e receber a resposta. E aí a gente tem dois tipos dentro do Azure. Beleza? A gente tem a inferência de uma maneira batch, né? Então, para quem não sabe o que é batch, são lotes de transação, né? Você vai mandando o seu dado e vai obtendo a resposta, isso de uma maneira um pouco mais lenta, uma maneira mais vamos botar assim, assíncrona, né? Manda a resposta, recebe o resultado, e isso tem um tempo ali, beleza? Esse cara, você faz o deployment dele como um pipeline. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas é bem legal como que funciona o pipeline, tá? Ele tem toda uma estrutura bonitinha, beleza? E a gente tem a inferência em real time. Então, o que é a inferência em real time? É uma predição imediata de novos dados. Então, o meu serviço está lá me escutando, eu tenho uma aplicação mandando informações para esse serviço o tempo todo e obtendo respostas o tempo todo, em real time, né? Botando entre aspas, porque a gente sabe que nem tudo é real time, é near real time, beleza? E aí você faz o deployment desse cara como um web service. Então, a galera que está acostumada a trabalhar com desenvolvimento sabe muito bem o que é um web service. É um serviço que está disponível lá como um endpoint, então ele está esperando uma chamada e essa chamada ele vai me devolver algum resultado. Então, esses dois serviços de batch e de real time estão disponíveis para eu fazer deployments de modelo dentro do Azure Machine Learning. Beleza? Seguindo em frente aqui, pessoal, então, como que eu faço para fazer a implantação de um serviço em real time, né? De inferência em tempo real. Então, tem um colega que vai fazer a prova aqui, o Vitor, e a gente tem conversado em off, assim, quando você vai fazer uma prova da Microsoft, tem muitas perguntas que são específicas. Por exemplo, qual que é o tipo de implantação recomendada quando você vai fazer um deployment de um modelo real-time? A Microsoft recomenda na documentação dela que você use o Kubernetes. Tá? Então, ele é um serviço mais robusto, ele é um serviço muito mais escalável, ele é um serviço que provê uma segurança, não que os outros serviços não provejam também, tá? Ele é um serviço muito, vou usar a palavra robusta para ser deployada. Isso me impede de fazer o deployment em outros tipos de serviço? Não. A Microsoft te recomenda, tá? Mas eu tenho um caso em ambiente de produção, hoje no trabalho, onde a gente tem um container instance. Desculpa. A gente tem um container instance, que é basicamente o quê? É um Kubernetes gerenciado. Então, eles são containers gerenciados. Você não tem toda a administração do Kubernetes. Ele te entrega bastante processamento, mas é uma coisa um pouco mais limitada. Então, caiu pergunta na prova. Qual que é o serviço recomendado para a implantação de uma inferência em tempo real? Kubernetes. Beleza, pessoal? E aí a gente tem outros compute targets, né, para a implantação desse serviço. Você pode fazer o deployment de um serviço de real-time na tua máquina local, sabia? Você também pode fazer a implantação de instância de computação, né, que é o que a gente chama de compute instance. Vou mostrar para vocês rodando. Vocês podem fazer a implantação no container instance, como eu já falei para vocês, no Kubernetes.
em functions, tá? Então, para a galera hoje que está fazendo bastante desenvolvimento aí, Azure Functions é muito utilizado, mas muito utilizado mesmo. Então, você pode deployar o seu modelo dentro de uma, tá? E aí, por fim, você pode fazer o deployment do seu modelo dentro de dispositivos IoT, tá? Então, hoje em dia está muito comum, é o que a gente chama de dispositivos, de fazer o deployment de um modelo em cima de dispositivos Edge, tá? Então, é um dispositivo que está lá na ponta, então isso está muito comum, isso tem acontecido bastante, beleza, pessoal? Então, existem todas essas possibilidades aqui, tá? São perguntas de prova, essas perguntas caem na prova, não significa que se eu deixar de fazer o deployment num containerinsta, se a minha solução não vai funcionar sim, mas o recomendável é o Kubernetes Service, beleza? Seguindo aqui, pessoal, qual que é o passo a passo da implantação? É bem tranquilo, são 4 passos. Então, a gente já falou lá atrás que eu preciso registrar um modelo que foi treinado. Show? Registrei meu modelo, ele está lá bonitinho, ele está lá esperando eu fazer alguma coisa com ele. Eu preciso definir uma configuração de inferência. O que é essa configuração de inferência? Você tem um script. Esse script ele é chamado de script de entrada, mas por debaixo dos panos a Microsoft gosta de chamar de Core Script, tá? E ele implementa 2 funções. Uma função de init, que é uma função que ela vai fazer o carregamento do seu modelo que está disponível dentro da sua plataforma, tá? E ele vai ficar aguardando a predição depois que vai ser executada pela função run. Então, são funções mesmo no código Python, vou mostrar para vocês esse cara no código, tá? Que carrega o modelo, e aí você vai passar a inferência dos seus dados, ele vai te devolver uma resposta. Essa resposta é a predição. É um código muito tranquilo de ser implementado, tá, pessoal? Não tem nada de complexo, assim, mas, a princípio, esses serviços de deployment, ele dependem desse cara, para a gente fazer a implantação real-time ou em batch, beleza? Depois você precisa criar um ambiente, então você sabe que você vai ter que ter um ambiente que rode Python, um ambiente que rode diversos frameworks necessários para você fazer o treinamento daquele seu modelo em específico, beleza? E aí depois você simplesmente combina o seu script de entrada com a sua configuração que você fez no ambiente, beleza? E aí você manda tudo isso para o serviço, define a configuração de implantação, né? O que é a configuração de implantação? Quer implantar no Kubernetes, quer implantar no Container Instance, quer implantar na Function, aonde você quiser, beleza? Vocês combinam esses caras, tudo dentro de um script, e manda bala, implanta um modelo. Beleza, pessoal? Estou tentando passar um pouco mais rápido aqui, porque a gente vai ver isso na prática, tá? Então é legal prática, é bastante legal prática, e conceitual, a gente vou mostrar isso na documentação para vocês. Beleza? E aí, depois que eu implantei o meu serviço, ele está lá, esperando ser consumido. Como que eu posso consumir esse cara? Eu consumo ele com o Azure Machine Learning SDK, então eu tenho um código Python, esse código Python, através de um SDK, que é o Toolkit, para você gerenciar um ambiente, você pode fazer chamadas, e essas chamadas são chamadas normais, HTTP mesmo, para o serviço, tá? Que o serviço está lá hospedado, ou você pode fazer chamadas REST, tá? Então, aqui a galera de desenvolvimento dentro do grupo, que já está muito acostumada a fazer isso é nativo, assim, já está built-in dentro dos desenvolvedores, tá? Chamadas a REST, HTTP, beleza, pessoal? E uma coisa legal, o Container Instance, isso é pergunta de prova, ele não tem a autenticação de segurança por default. Por quê? Porque ele já está totalmente integrado dentro do Azure, então ele já te entrega um serviço com uma solução de segurança já integrada à sua conta, tá? O Kubernetes, você consegue dizer para ele, passar para ele uma chave, essa chave ela é disponível a partir do serviço lá, para que você faça a autenticação, ou através de um token JWT, então, para a galera que está acostumada com o desenvolvimento, está acostumada a chamar os tokens das aplicações para ter as predições, tá? Eles é um token volátil, onde sempre que você chama, ele manda um token diferente, beleza? Então, tem esses 2 tipos de autenticação aqui pro Kubernetes. Pro Container Instance, não, ele já é built-in, é integrado sem precisar de gestão de chaves, beleza? E aí, por fim, quando a gente vai fazer a implantação, pessoal, de um serviço, pode ser que esse serviço dê treta, dê pala, a gente sabe que é muito comum os serviços não deployarem por algum motivo, tá? Então, aqui tem 3 passinhos, esses passos são bem tranquilos de ser feito, você pode fazer a nível de código Python mesmo, tá? Primeira coisa que você vai fazer é verificar o serviço, qual o estado do serviço.
Então, você vai verificar se ele está healthy, se ele está unhealthy, se ele está intransiente. Você consegue ver isso a nível gráfico e a nível de código. Você também consegue revisar todos os logs do serviço, né? Então, você executa um get logs, você vai trazer todos os logs, você vai conseguir debugar e vai ver aonde foi que esse serviço quebrou. E aí, por fim, pessoal, você pode implantar o seu container localmente, testar, e a partir do momento que essa implantação ela funcionou, você pode simplesmente dar o reload e fazer o deployment novamente para dentro de um endpoint. Beleza? Então, a nível de PPT, era isso que eu queria passar para vocês. Agora vamos para a demo de tudo isso que eu falei, né? Então, vamos acessar o Azure, vamos acessar o serviço do Azure Machine Learning, vamos ver esse cara funcionando em tempo real, beleza? Preparei uma demo bem legal aqui para vocês, é uma demo que já está dentro da documentação que eu vou passar para vocês, então é muito tranquilo qualquer pessoa fazer a execução dessa demo, tá? Deixa eu minimizar aqui o meu... Na verdade, deixa eu tentar descompartilhar aqui minha tela, beleza? Show de bola. Então, pessoal, essa demo que eu vou fazer aqui para vocês, ela faz parte de uma documentação da Microsoft, tá? É uma documentação que está nesse treinamento aqui, então ele é um Learning Path, ele vai te ensinar todas as etapas de como que funciona o serviço do Azure Machine Learning, tem a introdução, tem a parte de treinamento de modelos, tem a parte de como que você trabalha com dados, beleza? Eu vou falar especificamente desse cara aqui. Então, quando você olhar o overview aqui desse cara, ele está falando basicamente o que eu falei para vocês, tá? Então, deem uma olhada, esse aqui é um material muito rico, esse é um material que ele te auxilia a você passar na prova de certificação, tá? Então, a gente tem colega que vai fazer a prova que ele fez esse treinamento aqui, que já ajudou ele a ficar um pouco mais confiante para fazer a prova. Depois eu quero notícias aí, tá, Vitor, sobre a sua prova, beleza? Então, esse aqui é um baita de um módulo, ele tem aproximadamente 9 horas de conteúdo bem legal, beleza? Então, esse material ele está no GitHub, você pode acessar o GitHub, você pode fazer o Git clone para dentro da sua máquina, tá bom, pessoal? E você vai conseguir trabalhar dentro desse material aqui, beleza? Voltando aqui para o Azure, para quem nunca viu o portal do Azure, esse aqui é a carinha dele, tá? Ele está me mostrando aqui o serviço que eu acessei recentemente, então eu já fiz o deployment do Machine Learning. Caso você nunca fez o deployment de nenhum serviço no Azure, você pode simplesmente vir aqui, ó, criar um novo recurso. Vim aqui procurar por Machine Learning. Ele vai te entregar duas estruturas, ó, essa estrutura aqui e essa estrutura clássica aqui, tá? Essa clássica, ela está sendo descontinuada, tá? Não, o conteúdo da prova não é voltado para essa clássica, é voltado para essa estrutura aqui que eu vou clicar aqui agora, tá bom? E você pede para criar. Quando você pede para criar, ele vai te pedir alguns parâmetros. Qual que é o grupo de recurso que você quer trabalhar, qual que é o nome que você quer dar para esse cara, qual data center esse recurso vai ficar, tá? Eu fiz o deployment lá em EastWest, geralmente eu costumo colocar as coisas um pouco fora, porque aqui no Brasil a gente tem, o custo é um pouco maior de alguns serviços, mas é um pouco, não é muito, tá? Mas eu já estou acostumado. Então eu coloco aqui em EastWest, escolho o tipo de network, ele pode ter um endpoint público ou privado. Você pode separar esse ambiente para que não seja todas as pessoas que acessem ele através da internet. Eu estou acessando ele através da internet, tá? Nesse caso aqui, você vai acessar ele através de um endpoint privado, beleza? Tem algumas questões de credenciais aqui, de como que ele faz a gestão do seu serviço, e caso você esteja utilizando algum tipo de dado que tem um alto impacto no negócio, você pode marcar essa flagzinha aqui, que já vai servir lá para a Microsoft utilizar esses dados, beleza? Então, vem aqui Review e Create, e você pode simplesmente meter o Create aqui e criar o seu serviço, tá? Então, ele só está validando, está me retornando aqui onde serão o meu recurso vai ser deployado, tá? Clica em criar, ele vai criar um recurso rapidão aí para vocês, tá? E aí, eu já tenho o serviço deployado, tá aqui o meu grupo de recursos, né? Que é o que a gente chama de Resource Group. Então, lembra lá que eu falei para vocês? A gente vai fazer o deployment do Machine Learning e alguns outros recursos aqui que são nativos integrados a ele, beleza?
Então, ele não tem um container register aqui, mas ele vai criar esse cara. Então, depois que a gente fizer o deployment, tá? Quando eu clico aqui no meu serviço de machine learning, ele vai pedir para eu entrar em uma estrutura separada. Essa estrutura aqui é o Studio, então você tem uma outra interface dentro do próprio Azure, mas é uma URL separada. Você basicamente vai cair aqui na plataforma do Azure Machine Learning, beleza? Então, essa é a carinha bonitinha do Azure Machine Learning, tem lá todas as coisas que eu falei para vocês, tá? Então, basicamente, vamos para o que interessa aqui, pessoal. Vamos aqui para a parte de computação. Então, lembra que eu falei para vocês da computação, eu tenho vários computes, eu tenho compute clusters, eu tenho os computadores de inferência, tá? Eu tenho os attached computers, beleza? Deixa eu botar aqui no container. Se eu tenho uma máquina de computação aqui que eu vou utilizar, eu poderia estar utilizando a minha máquina local, tá? Mas eu vou utilizar uma computação aqui. Ele está demorando para carregar, porque vocês sabem, né, que toda demonstração demora. Então, ele está pedindo para eu logar de novo, porque ele está revalidando o meu token. Deixa eu só logar novamente aqui, só um segundo, pessoal. Enquanto isso, vou beber uma aguinha. Dá um refresh na página. Deixa eu pedir para ele abrir novamente aqui, porque vocês sabem que demo, né? Demo sempre acontece todas as coisas quando você vai testar. Mas o meu ambiente já está provisionado. Basicamente, enquanto ele carrega aqui, pessoal, não sei porque que ele está demorando, eu já tenho um notebook, tá? Então, esse notebook, ele está dentro do meu Compute Instance, lá, tá? Esse Compute Instance, ele já tem todo o ambiente instalado. Então, o que que eu fiz? Dentro desse ambiente, eu fiz o download do Git, desse conteúdo que está dentro do GitHub, beleza? Então, tá aqui, é bem tranquilo você fazer o download desse cara. Deixa eu ver aqui que ele está carregando. É bem tranquilo você fazer o download desse cara para dentro da máquina, tá? Tem todas as instruções na documentação, beleza? Então, vamos aqui para a parte de como criar o serviço de referência em real time, beleza? Essa máquina já está rodando, esse Jupyter Notebook, para quem já está acostumado a trabalhar com ciência de dados, está rodando dentro daquela minha máquina que já está ligada, tá? Então, basicamente, eu vou executar esse cara. Tá vendo que aqui a gente está trabalhando aqui com a importação do Azure.core, eu estou importando algumas classes aqui de workspace. Isso aqui é o que a gente chama do SDK do Python, tá, pessoal? Então, eu estou controlando todo o meu ambiente a partir de código, tá bom? Então, basicamente, esse código aqui eu estou querendo olhar o que é aonde eu estou conectado, né? Então, qual que é a versão da biblioteca que eu estou utilizando de Machine Learning e qual que é o meu workspace, beleza? Aqui, pessoal, a gente vai fazer o treinamento de um modelo. A gente vai fazer um treinamento de modelo usando uma biblioteca que ela chama Scikit-learn. Na verdade, não é uma biblioteca, é um framework, tá? Então, é um framework muito utilizado. Provavelmente vocês já devam ter escutado isso, beleza? Então, aqui eu vou fazer algumas importações. Vou importar o experimento, modelo, vou importar o Pandas, que é muito utilizado aí para análise de dados, tá? Um NumPy, que trabalha muito bem com números, tá? E vou importar uma biblioteca chamada JobLib, Scikit-learn, tá? E vou importar também um classificador de uma árvore de decisão. Beleza, pessoal? Vou importar algumas métricas, né? Tá? Então, esse cara aqui ele vai ser o meu algoritmo que eu vou utilizar. Então, lembra lá que eu falei para vocês. Preciso criar um experimento, tá? Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, que pode ser que fique mais fácil para vocês visualizarem. Então, preciso criar um experimento, beleza? Eu vou carregar o meu dataset. Esse meu dataset, ele já está aqui dentro, ó. Se eu mostrar aqui para vocês, eu tenho os dados. E aqui eu tenho os dados de diabetes, que eu falei para vocês. Então, ele é um dataset. Quando eu clico aqui, ele vai... Deixa eu ver se ele vai abrir aqui no navegador. Então, eu tenho várias informações sobre pacientes que são diabéticos ou não. Então, o meu dado, ele já tem as respostas. Então, eu treinei o meu modelo com esses dados, tá? Na verdade, eu vou treinar com esses dados, beleza? Passando a resposta para a máquina aprender, para o meu algoritmo aprender com os meus dados, beleza? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou separando as features. Então, pense em features como colunas que serão importantes para que você faça o processamento do seu modelo, beleza? E, por fim, eu estou passando aqui, pessoal,
qual que é a coluna que eu quero que ele preveja. Então, eu quero saber se ele vai ser, se uma pessoa é diabética ou não, tá? Aqui a gente faz é o que a gente chama de fazer a separação dos dados, tá? Então, eu vou separar os meus para teste e para treino, tá? Então, eu treino com uma massa de dados e testo com uma outra massa de dados. Então, aqui eu estou dizendo que testar os meus dados com 30% de toda a massa do meu dado, tá? Então, 70% vai servir para o treinamento, tá? Então, essa aqui é uma biblioteca bem bacana de utilizar, que é o Scikit-Learn, tá? O framework, beleza? E aqui eu vou utilizar o meu algoritmo de árvore de decisão, beleza? E vou fazer o fit no meu modelo, utilizando aqui algumas variáveis, né? Onde eu estou jogando esse dado, lembrando que o meu dado está aqui, ó. Eu estou passando ele aqui lá da minha pasta, beleza? Vou calcular algumas métricas, tá? Só para eu saber como esse modelo está performando e vou gerar um output. Então, você lembra que eu tenho uma entrada, um input, um processamento e um output. Então, o meu output vai ser o meu modelo. Então, eu estou dando o nome dele aqui de diabetes.pkl, tá? Existem algumas extensões para modelos, tá? Essa aqui é uma das que a gente utiliza bastante. E aí, por fim, pessoal, eu vou registrar o meu modelo. Lembrando que tudo isso aqui que eu estou fazendo, eu estou utilizando o Azure Machine Learning SDK. Azure Machine Learning SDK, ele serve para você fazer todo o controle do seu ambiente. Então, isso tudo aqui, se você fosse usar código Python puro, você não ia conseguir gerenciar a plataforma do Azure Machine Learning. Então, isso aqui a nível de código, eu vou registrar dentro da minha plataforma, beleza? Então, aqui eu estou rodando um modelo que ele vai rodar, que a gente chama de ad hoc, né? Então, ele vai rodar na máquina que eu estou utilizando, né? Que é aquele cluster, deixa eu ver aqui se ele ligou. Beleza, tá aqui o meu cluster, ó, ele está rodando. Eu tô rodando o meu experimento aqui dentro dessa máquina, tá? Ela tem 14 GB de RAM, tem 28 de disco aí, tá? Essa aqui é uma máquina autogerenciável, tá? E aí, pessoal, seguindo aqui, beleza. Ele já executou o meu treinamento. É um conjunto de dados pequeno, tá? Isso não se aplica para o mundo real, tá bom, pessoal? Geralmente os treinamentos eles demoram mais porque as massas de dados são mais gigantes. Então, basicamente, o que eu fiz? Criei um experimento, beleza? Treinei uma árvore de decisão, que é um tipo de algoritmo, tá? E vi que a acurácia para esses dados tá 0,89%. E aí tem várias métricas, tem vários estudos que te ajudam a identificar, a melhorar essas métricas, tá? Tem vários parâmetros. Não vou entrar muito nesse detalhe, porque não entra muito deep dive, mas é muita informação, tá, pessoal? E depois, por fim, eu registrei o meu modelo. Então, ele tem aqui dois tipos de métrica, né? Geralmente a galera usa muita acurácia, mas existem N outras métricas, beleza? E aí eu registrei meu modelo. Aonde que eu registrei esse modelo, Sidney? Lá dentro do meu serviço de Machine Learning. Então, quando eu venho aqui em modelos, ó, tá aqui o meu modelo registrado e versionado. Então, eu tenho algumas tags que me ajudam a me orientar, algumas propriedades. Quando eu clico nele aqui, ó, ele vai me mostrar quais são as tags, quais são as propriedades, tá? Qual que é o contexto de execução desse cara. Se eu vim aqui em artefatos, ele já vai me gerar o arquivinho aqui. Eu posso clicar nesse cara e fazer o download para utilizar ele depois, tá? Isso aqui é um formato .pkl, beleza? E tem algumas outras featurezinhas legais aqui, tá? Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso deployment. Vocês viram lá onde o meu modelo está registrado. Vamos fazer o deployment do serviço como um web service, beleza? Aqui, basicamente, eu estou fazendo um loop lá nos meus modelos para ver quais são os modelos que eu tenho disponíveis. Então, eu tenho um modelo registrado, ele está na sua primeira versão. Se eu registrar novamente esse cara, ele vai vir com uma segunda versão, porque eu vou passar ele com o mesmo nome. Então, ele vai ser a versão 2 desse modelo que eu estou registrando, beleza? Então, nesse caso, como é apenas uma demonstração que eu estou apresentando para vocês, eu vou usar esse mesmo modelo, tá? Então, só queria ver qual que era a versão dele, qual foi o contexto de treinamento dele e quanto que ele performou, tá? Então, 0,87 eu vou considerar aceitável, né? Dá para fazer muitas coisas legais para dar uma crescida nesse número, beleza? Muita, mas muita coisa mesmo, beleza, pessoal? E aí, por fim, eu vou
instanciar o meu modelo aqui dentro de uma variável, beleza? Vou mostrar aqui qual que é a versão dele, porque eu vou usar esse cara aqui mais tarde. Basicamente, eu vou criar uma pastinha aqui dentro dessa minha máquina só para armazenar os meus scripts, beleza? Então, se eu voltar aqui, ó, dentro das minhas pastinhas, quando eu clico aqui em Machine Learning, ó, eu criei essa pasta e ela está vazia, beleza? Então, aqui dentro, ó, eu vou jogar o meu script de score. Vocês lembram lá do script de score que eu falei para vocês que a gente tem uma variável, a gente tem duas funções, uma função que inicia o modelo, então ele vai pegar o meu modelo, ó, get model path. Que model path é esse? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara bem aqui, ó, model path, tá vendo? Então ele tá aqui, ele tá aqui e agora eu tô dizendo para ele aonde ele vai pegar, beleza? Então ele vai pegar o meu modelo dentro do meu serviço. Aqui eu tenho o script de execução. Então basicamente ele vai carregar os dados para cá para dentro e vai me devolver uma predição aqui, pessoal, ó. Eu vou fazer a predição do modelo que vai estar instanciado lá e aqui eu só quero saber o paciente tal, ele é diabético ou não é? Beleza? Então, eu não vou executar esse cara, eu estou escrevendo ele lá dentro da pasta só para ficar organizado, beleza? Então, se eu mostrar aqui a pastinha para vocês, ó, ele já está aqui, beleza? Eu só escrevi ele aqui, eu ainda não executei, ainda não joguei ele lá no serviço. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa do ambiente? Então, a gente tem um ambiente Conda, né, que são as dependências do Conda, então, por padrão, ela já traz muita coisa, beleza? A gente está rodando um framework scikit-learn, então a gente vai precisar das dependências do scikit-learn. Eu estou passando esse cara aqui para ele e estou criando todo o meu ambiente dentro de um arquivo chamado YAML. O YAML ele é um arquivo similar ao JSON, beleza? E dentro desse arquivo YAML eu tenho várias configurações que vão rodar em cima do meu ambiente Python, beleza? Então basicamente eu estou criando esse arquivo, dizendo quais são as dependências que eu tenho e escrevendo dentro do arquivo, beleza? Rodei esse cara, ele está me mostrando aqui quais foram as dependências, então ele vai instalar o Python, ele vai instalar o Azure ML Defaults, né, que é todas as dependências defaults que o Azure Machine Learning traz, vai instalar o scikit-learn e algumas outras coisinhas legais aqui que são necessárias para rodar, tá? Então, Anaconda é muito conhecido aí da galera que está desenvolvendo. Beleza? Então, se eu voltar aqui dentro da minha pastinha, tá aqui o meu ambiente, ó, o meu script. Se eu clicar nele, ele vai abrir uma nova janela nesse formato aqui, ele parece um JSON. É muito utilizado esse tipo de arquivo chamado YAML, tá, pessoal? O pessoal de desenvolvimento aí deve conhecer bastante. Beleza? Então, avançando aqui, pessoal, lembra lá o que eu falei para vocês? Uma vez que eu tenho o meu script e o meu ambiente pronto, eu vou combinar esses dois scripts dizendo qual que é o ambiente. Então, eu estou aqui passando. O contexto de execução vai ser Python. Eu estou passando o script file. Que script file é esse, Sidney? É o meu script que eu joguei lá dentro da pastinha. Beleza? Tá aqui, ó. Script file. Ele vai dentro dessa pasta, vai pegar aquele arquivo de score e vai trazer para dentro da minha aplicação. Beleza? Eu tenho o meu script de ambiente. Então, eu tenho um ambiente que vai executar, eu tenho um script que vai ser chamado, eu tenho um ambiente que tudo isso vai rodar, beleza? Agora eu preciso provisionar ele em algum local. Vamos provisionar no Container Instance. Por que eu estou provisionando no Container Instance aqui, pessoal? É só porque o Kubernetes demora um pouco mais para provisionar, e aí eu queria mostrar para vocês que é bem mais rápido, tá? Aqui pelo ACI. Beleza? Mas, caso vocês quiserem fazer o deployment em Kubernetes, é só passar, em vez de ACI Web Service, passar Kubernetes e os parâmetros do Kubernetes. Beleza? É bem tranquilo. E aqui eu vou depois combinar todas essas variáveis aqui e mandar fazer o deployment. Beleza? Dou um model.deployment, isso aqui é uma característica específica do SDK, e estou mostrando aqui ele dentro do serviço. Tá? O nome do meu endpoint vai ser Diabetes Services, né? Que é um serviço que eu quero saber dos diabetes, eu vou mandar esse deployment, beleza? Uma vez que eu mandei esse deployment, pessoal, ele está executando. O que ele está fazendo? Ele está criando toda a estrutura de container para que o meu serviço rode embaixo dele,
beleza? Então, meu serviço ele vai rodar dentro de um ambiente. Vamos ver esse cara? Vamos ver aonde que já começou? Então, vou voltar lá para o Azure. Vou começar do Azure. Estou aqui no Azure. Deixa eu dar um refresh aqui. Ele já tem que criar aqui para mim. Não criou ainda, provavelmente deve estar criando. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. O andamento tá rodando. Beleza? Deixa eu dar um refresh aqui. Beleza, ó. Ele já criou o meu container register. Então, ele já criou a estrutura aonde o meu container vai ser registrado. E vai rodar e vai ser gerenciado. Beleza? Daqui a pouquinho ele cria o container aqui. Enquanto ele não está criando o container, vamos voltar aqui para a aplicação. Lembra que eu mostrei para vocês os modelos? Vou mostrar aqui para vocês mais duas coisas. Experimentos. Então, eu tenho um experimento, né? Lembra lá que eu falei para vocês que cientistas de dados fazem experimentos. Eu estou olhando aqui o experimento desse diabetes. Eu tenho várias métricas aqui onde eu posso fazer alguns gráficos e depois de vários experimentos eu consigo comparar nesses gráficos, tá, pessoal? Então, quando eu clico aqui nesse experimento, ó, ele me fala que teve uma execução, essa execução ela completou, essas são as métricas, tá? Ele fala que qual que é o modelo, da onde que está vindo o notebook que eu estou rodando, tá, pessoal? Então, ele já sabe que é do Git, ele fala qual que é o meu modelo, tem diversas métricas, então você consegue ver, tem as imagens aqui depois que eu faço o deployment do serviço, tá? Ele tem as execuções filhas, então as execuções filhas geralmente é quando eu tenho um modelo automatizado que eu testo vários parâmetros, então ele vai fazendo execuções filhas, beleza? E tem algumas outras coisinhas legais. Por exemplo, Explanation é uma feature bem top, é uma feature que, como vocês podem ver, ainda está em preview, mas basicamente o que ela faz? Baseado no seu modelo, ela vai dizer para vocês quais são as colunas que influenciam mais naquela predição daquele modelo, naquela resposta. Tá? Então ela tem toda uma explicação, é bem legal, tá em preview ainda, mas é uma feature que eu gosto bastante, beleza, pessoal? Então, show de bola, mostrei para vocês aqui os experimentos. Vou mostrar aqui o endpoint, que é onde o meu serviço vai ficar disponível, tá vendo que ele já foi criado aqui no tipo de computação container instance. Quando eu clico aqui, ó, ele provavelmente vai estar transicionando, então o que é o transicionando? Ele está fazendo o deployment, tá? Que dentro dele tem um modelo, beleza? Ele não me gerou ainda um endpoint, ainda, tá? Porque ele está criando toda a estrutura por debaixo dos panos. Geralmente, não demora muito para deployar, é 3, máximo 4 minutos, tá? Então, ele está rodando, beleza? Vimos aqui os endpoints, tal. Vamos voltar aqui para o nosso Jupyter Notebook para ver como está o andamento. Ele já está quase finalizando, vamos aguardar aí só um pouquinho, beleza? Lembra lá, pessoal, que eu falei para vocês que uma vez que eu faço o deployment no meu serviço, eu posso ver qual é o estado dele. Então, aqui dentro do Azure, eu consigo ver graficamente qual é o estado dele, tá? Nesse caso, ele está transicionando. Deixa eu clicar aqui fora, clicar aqui para ver se ele já atualizou. Está transicionando ainda, então eu já consigo ver. Caso ele dê erro, eu vou conseguir entender que ele deu erro, beleza? Ou eu posso simplesmente vir aqui e executar esse comando. Então, eu estou executando um comando a nível de Python, eu quero pegar qual o estado dele e quero pegar os logs dele, beleza? Então, eu posso fazer isso tanto via interface gráfica quanto via código Python, beleza? E aí, voltando aqui para a aplicação, na verdade, voltando aqui para o Azure, deixa eu dar um refresh para ver se ele já provisionou o container. Ele ainda não provisionou o container, tá? Deixa eu voltar aqui. Beleza, ele está executando aqui por debaixo dos panos. Vamos aguardar um pouquinho. Caio, tem alguma pergunta aí por enquanto, cara? Enquanto o serviço está fazendo o deployment? Não, tá tranquilo. Você ouviu? Não sei se o Caio está na área, mas caso alguém Você queira tá me fazer ouvindo? alguma pergunta, pessoal, pode mandar, tá? Pode mandar aqui no chat. Tô vendo a Bruninha aí, tá? A Bruninha mandando parabéns aí. Beleza? Quem quiser abrir o microfone e fazer algum questionamento, beleza? Enquanto o nosso serviço faz o deployment aqui, pessoal. Ah, vocês estão me ouvindo? Pode abrir o microfone, tá?
Eu acho que o fone dele descarregou, será? Ah, beleza. Ah, o Ricardo aqui, ele está perguntando qual que é a diferença de preços das CPUs, tá? Então, vamos lá. Quando eu clico aqui no meu serviço, ó, eu venho aqui na parte de computação, e eu clico aqui na parte de computação, eu vou pedir uma nova máquina, tá? Então, obrigado. Consegue ouvir agora? Agora a gente não consegue lhe ouvir. Show de bola. Deve ter descarregado mesmo, como eu não estava escutando ninguém falar. Show de bola. Beleza. Voltando aqui para a parte de computação, eu tenho aqui o CPU e tem a GPU, né? Então a gente sabe que GPU é otimizado para processamento, e CPU é mais simples. As diferenças de preço variam de acordo com máquina, tá? E aí essas máquinas, a gente vai ter diversos tipos de máquinas, diversos poderes de máquinas. Essas máquinas, elas são otimizadas em memórias e são otimizadas para propósitos gerais, tá? Essas máquinas são as mesmas máquinas que o Databricks usa e que toda a família da Microsoft usa, beleza? Então, a grande diferença de CPU, de preço de CPU, é só quantidade, tá? Então, a gente tem vários tipos, a gente tem algumas que são otimizadas para memória, então a gente sabe que tem processamentos que caem melhor em memória do que em CPU, tá? Isso é normal, caso alguém tenha dúvida, a gente pode falar sobre isso. E aí ele tem um custo, tá? Esse custo é bem irrisório, tá, pessoal? Eu tenho feito cálculos para projetos bem grandes que eu estou trabalhando e, cara, você ficar com uma máquina dessa ligada aí quase 24/7 aí, pessoal, chega no final do mês, dá 200, 300, no máximo R$ 400. Para um negócio, isso é muita pouca grana, sabe? Então, tá aqui o tipo de computação, beleza? Isso foi uma das perguntas que eu vi aqui enquanto o serviço estava deployando, tá? Ele está demorando para fazer o deployment, não sei por quê. Pode ser o serviço, geralmente ele não demora para deployar. Deixa eu dar um refresh aqui. E caso dê erro, né, pessoal, vocês sabem que demo é demo, né? Eu estou fazendo tudo do zero aqui para vocês, eu não montei nada aqui e deixei pronto, beleza? Mas de qualquer maneira, caso esse cara não funcione, não tem problema, a gente tenta provisionar novamente, beleza? Alguém mais quer abrir o microfone e fazer mais alguma pergunta? É bom que a gente já adianta as perguntas. Só um detalhe aqui, pessoal, enquanto ninguém faz alguma pergunta. Você está vendo que eu mandei um wait aqui nesse programa, nesse comando? Então eu não consigo executar a célula de baixo, tá? Eu não consigo ver o meu código rodando por debaixo. Na verdade, eu não consigo executar o próximo código. Então, a única maneira que eu posso verificar o que está rolando com o meu serviço é aqui dentro do Azure Machine Learning via interface gráfica, tá? Então, deixa eu olhar aqui os meus endpoints. Tá aqui o meu endpoint. Tá transicionando ainda. Então, tá rodando. Então, a diferença do preço do Container Instances para o AKS é mais porque o AKS é um pouco mais robusto, tá? Então, o ACI ele é gerenciado, mas tem a calculadora, tá, pessoal? Então, você vinha aqui, calculadora do Azure, ele vai te trazer aqui a calculadora de preços, beleza? Então, o recomendado é você fazer o deployment em Kubernetes, tá? Mas isso não te impede de fazer o deployment em Container Instance, porque ele é um pouco mais barato e é mais fácil de gerenciar, beleza? Então, tá aqui, beleza, o Kubernetes. E se eu pedir aqui para ver o Container Instance, tá aqui, ó. Container Instance, ele vai me mostrar aqui embaixo qual que é a precificação. Tá aqui, ó. Então, ele fala qual que é a região, quantos containers você vai precisar, qual que é a memória que você vai utilizar dele, tá? Então, vocês percebam que é um serviço, tipo, muito barato, assim, sabe, pessoal? Então, deixa eu botar aqui uma duração um pouco maior. É muito barato, sim,
tá? Então, o Container Instance, a grande diferença é que o Kubernetes ele é mais recomendado para ambientes de produtivos, beleza? Rapaz, deixa eu dar um refresh nessa página aqui, porque já era para esse serviço ter deployado. Geralmente ele demora 3 minutos, 4 no máximo, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Beleza, ó. Tá vendo que ele já tem um containerzinho aqui? Então, esse aqui já é o container que eu fiz o deployment. Então, ele é o containerista, se ele está deployando. Como vocês podem ver, ó, ele fez o deployment em uma outra região. Por que, que ele fez o deployment em uma outra região? Porque eu não passei o parâmetro para ele, tá, pessoal? Eu tinha que passar o parâmetro dizendo que eu queria ele lá em East West. Não faz diferença, né? Ele é só um serviço, é um endpoint. Eu não estou preocupado com latência aqui agora, é só uma demonstração, tá? Enquanto ele faz o deployment, enquanto ele está deployando ali por debaixo dos panos, deixa eu ver aqui se ele não parou. Eu vou só voltar aqui para os meus slides, que eu queria compartilhar uma coisinha bem legal com vocês, tá? Na verdade, duas coisas que eu queria compartilhar legais com vocês. Isso aqui é um canal bem conhecido, chama Channel 9. Opa! Alguém queria falar alguma coisa? Pode falar. Beleza, vamos lá. Isso aqui é um canal bem conhecido, chama Channel 9, tá? Ele é tocado pelo Seth Juarez, um cara bem legal, bem engraçado, tá? Ele teve no Brasil no último Ignite, tive o prazer de conversar com ele, fiz algumas perguntas para ele sobre dúvidas que eu tinha, tá? Então, geralmente ele mostra muita coisa legal que está acontecendo de serviços de inteligência artificial dentro do Azure, beleza? Então, é um canal bem legal que eu vou colocar nas referências aqui da minha apresentação para vocês, beleza? Vou até já jogar aqui no site, caso vocês já queiram pegar o link, beleza? E aí o Vitor está perguntando, esses containers, tanto do ACI quanto do AKS, são gerenciados pelo Azure Machine Learning, correto? Não. O Container Instance, ele é gerenciado pelo próprio Container Instance, não é o Machine Learning que gerencia esse cara, eu só tenho um serviço e faço deployment lá. Quando eu falo que ele é um serviço gerenciado, é que ele é um serviço gerenciado do Azure, tá? Ele fica debaixo do Azure Machine Learning, dentro do próprio Workspace, mas ele só está lá para ser utilizado. Dentro do Azure Machine Learning, você não faz nada de gerenciamento dentro dele, beleza? Você mesmo gerencia ele dentro do tipo de gerenciamento, tá? Então, ele está aqui, ó. Quando você clica nele, ele tem a interfacezinha dele, ele tem uns gráficos aqui, você pode ver os containers que estão nele, qual que é o CPU, qual que é a memória. Ó, como vocês podem ver, ó, ele já deployou, beleza? Ele só não me retornou aqui na aplicação. Deixa eu ver aqui como é que ele está aqui. Deixa eu voltar aqui, que ele não tem refresh. Eu não queria perder muito tempo com isso, eu não me programei para esse tempo, beleza? Que ele demorou demais. Acho que é porque ele fez o deployment em outra região. Beleza, meu serviço está health, tá, pessoal? Fez o deployment, demorou um pouquinho, desculpa pela demora, geralmente ele não demora, mas é porque eu acho que ele fez o deployment em outra região, e aí ele ainda não retornou aqui para mim, ó. Ele não me retornou a nível de código, tá? Ah, já sei por quê. Porque eu dei o refresh aqui no meu notebook, tá? Então, deixa eu só rodar essa célula aqui de baixo. Beleza. Então, ele já finalizou o deployment. Ele mostra aqui que ele finalizou, tá, pessoal? É porque aqui, ó, eu dei o refresh na página e ele matou a sessão aqui, tá bom? Mas beleza, vamos lá. Então, get service, ele me retornou que foi health. E pegando os logs, ele está me retornando todos os logs do deployment, beleza? Mas, pessoal, vamos logo para a parte que interessa. Eu perdi bastante tempo aqui, basicamente ele está me mostrando a nível de código qual que é o meu serviço que eu tenho deployado. Então, é esse cara que está aqui dentro dos meus endpoints, beleza? Então, voltando aqui, vamos usar esse negócio, vamos trabalhar e vamos ver esse negócio funcionando? Isso mesmo, Vitor, ele deu stop no kernel, né, no refresh. Então, isso é bem comum acontecer, beleza? Então, aqui, ó,
eu vou utilizar ele através do SDK. Então, eu vou importar o JSON, porque os meus dados eu vou passar para ele no formato que o JSON trabalha, tá bom, pessoal? Então, eu estou armazenando meus dados, dados que o meu modelo não conhece. Então, daí a gente já parte, né? O meu modelo não conhece essa informação. Basicamente, eu vou jogar um print na tela, dizer que é o paciente tal e dar qualquer resposta. Esse cara, ele é diabético ou não? Beleza? Estou fazendo um dump do JSON, beleza? Basicamente, ele vai converter esse cara para um formato JSON, porque fica mais fácil para ele ler, beleza? E vou botar um run aqui. Esse run é uma das maneiras de você executar coisas dentro do Azure Machine Learning, tá? Quando você começar a estudar, você vai ver isso. Então, tem muitas maneiras. O Vitor já está estudando isso aí bastante, beleza? O run é simplesmente uma das maneiras mais simples, beleza? Então, basicamente, eu estou passando o dado para ele, que o dado está dentro do meu JSON aqui, e agora eu quero carregar as predições. Quando eu executo esse cara aqui, ó, você lembra lá que eu estou dentro do contexto de execução do Azure Machine Learning, beleza? Vou rodar esse cara, ele vai me devolver a resposta. Aqui, eu não chamei um endpoint, hein, galera? Por quê? Porque ele sabe qual serviço que ele está embedado, beleza? Aqui eu estou a nível de código, eu estou a nível de SDK, internamente dentro do meu código onde foi construído tudo, beleza? Então, o paciente de ID2 com todos esses dados, ele, baseado em dados, o meu modelo tá predizendo que esse cara ele é diabético. Beleza? Ficou claro, galera? Então, tipo assim, eu tenho lá um modelo que é treinado por um conjunto de dados onde eu passo as respostas para o meu modelo. Então, eu treino esse cara e falo, ó, baseado nesses dados aqui, os próximos dados que chegar, que você não conhecer, tente predizer qual que vai ser a resposta. Então, a resposta é o label, né? Então, o label é se o cara é diabético ou não. Então, ele vai me retornar o valor 1 ou 0, né? Então, lembra lá que eu passei para ele os parâmetros que queria que ele convertesse. Se for 1, diabético, se for 0, não diabético. Beleza, pessoal? Então, descendo aqui, ó, já vamos voltar. Vamos continuar usando o modelo, o SDK, mas aqui eu vou passar duas informações para ele, ó. Eu vou passar dois registros de 2 pacientes. Beleza? Vou executar esse cara aqui novamente, então é real time. Mandei a predição, ele está me devolvendo a resposta na hora. O serviço está lá no endpoint, o endpoint está escutando, está lá na internet, tá? Se eu pegar aqui a URL, ó, vamos lá. Se eu pegar essa URL aqui, ó, e colar ela no meu navegador, tá, deixa eu só ver uma coisa aqui rapidão que eu queria mostrar para vocês. Não, beleza. E colar ela aqui no meu navegador, tá aqui, ó. O meu serviço está escutando na internet, está público, tá? Ele me retornou aqui os dados que ele vai receber informação, tá? Isso aqui é só uma maneira simples de mostrar, tá bom, pessoal? Que o serviço está público, beleza? Ele não está local na minha máquina, beleza? E aí, por fim, pessoal, vou mostrar essa mesma URL que eu peguei, porque agora eu vou utilizar o serviço mesmo através de uma chamada HTTP, beleza? Utilizando uma requisição, e aí eu vou fazer a importação das requests do JSON, beleza? E vou passar, pessoal, os mesmos dados, mas aqui, nesse caso, a gente está usando uma requisição HTTP, beleza? Então, o que eu vou fazer? Vou passar os mesmos dados, tá? Aqui eu vou passar algumas informações para o cabeçalho dele, beleza? Então, isso é importante. Se eu estivesse usando um Kubernetes Services, eu ia passar a chave aqui, beleza, pessoal? Tá? Ou a chave ou o token, beleza? Então, só voltando aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um post lá no meu serviço, na minha URL, passando os dados para ele e o cabeçalho dessa minha chamada, beleza? Por debaixo dos panos, o que está acontecendo? Lá dentro do meu container eu tenho uma estrutura em Python, essa estrutura eu tenho um script que inicializa o meu modelo e outro script que recebe uma outra função que recebe os meus dados, tá? Função que inicializa, init. Função que executa, run, beleza? O run está recebendo esse dado aqui que eu estou passando para ele, tá? Vou rodar esse cara, ele vai me devolver a predição muito rápida, tá? Aqui eu fiz uma chamada na internet. Então, aonde está o meu container, pessoal? O meu container está lá em West,
beleza? Tá lá do outro lado dos Estados Unidos, a gente está mandando uma chamada e ele está disponível e ele está respondendo, beleza? E aí, por fim, beleza? Então, a gente chamei ele aqui usando o SDK, agora chamei ele aqui utilizando uma chamada, um HTTP mesmo, request, tá, pessoal? Então, isso foi um pipeline de machine learning de fim a fim, tá? Então, mostrei para vocês o deployment do serviço, mostrei cada etapa, tá? Isso aqui é um pequeno pedaço desse ecossistema completo. Eu falei de um tópico só, tá, pessoal? Eu gastei aqui, sei lá, deixa eu ver quanto tempo a gente está, quase 2 horas, 1h30 mais ou menos, falando especificamente de um cara, tá? Eu poderia ficar falando aqui para vocês a noite inteira, tem muita coisa legal para falar, tá? Então é basicamente isso, tá, pessoal? Então é assim que você faz o deployment de um modelo de machine learning em um ambiente de produção, tá bom? Através do serviço do Azure Machine Learning. Eu vi que não tem mais perguntas, mas eu queria abrir para perguntas. Eu nem sei como tá de tempo, tá, Caio? Geralmente eu vou falando e eu falo para caramba, beleza? Tá tranquilo. Ah, não, show de bola. Então, Mas, vou galera, só voltar. Pode falar, Caio. Não, eu ia falar que se alguém tivesse alguma dúvida, quisesse compartilhar, a hora é agora que a gente está chegando no fim, né? Isso, show de bola. Galera, não fique com vergonha, abra o microfone, mesmo que para falar assim, pô, Sidney, show de bola, palestra legal, vamos conversar aqui depois no LinkedIn, vamos falar sobre o assunto. Palestra legal, Sidney. Ah, show de bola. Eu curti. Eu gostei muito da ideia de pipelines que você falou. Eu confesso que eu suspeitava, mas é a questão de fazer em etapas, né? Mas eu achei interessante trazer essa visão. Eu não sabia que dava para fazer isso de forma segmentada dentro do Azure. Sim, eu posso mostrar para vocês aqui um pipeline rodando. Deixa eu só abrir novamente aqui o meu PPT, que eu fechei ele sem querer. Eu quero compartilhar uma coisinha bem legal, mas eu vou mostrar para você um pipeline, porque aqui eu fiz um pouco meio ad hoc, não sei se você percebeu, né? Eu executei dentro do código do Jupyter Notebook, mas qual que é a ideia do pipeline? Automação. Então, a gente vai começar a integrar tudo com o Azure DevOps. Então, o pipeline e o Azure Pipeline, que é o pipeline do Azure DevOps, eles se conversam perfeitamente, tá? Então, a gente tem chamadas, eu consigo integrar o meu Machine Learning com o Data Factory também, que é uma ferramenta de orquestração de dados muito top, tá? Então, o pipeline ele serve para isso, para eu ter segmentações dos meus dados. Então, voltando aqui só para mostrar para vocês como que funciona essa parte de pipelines. Aqui no design, a gente tem diversos exemplos, tá? Então, tem um exemplo de regressão, eu tenho um exemplo de classificação de animal, de regressão de preço de automóveis, beleza? Então, vou escolher um aleatório aqui, vou escolher o de automóveis aqui, beleza? Então, esse aqui é a interface designer, tá? É o que a gente chama de drag and drop. Então, basicamente, eu venho aqui, eu tenho um dataset, é porque nesse caso eu não tenho nenhum, mas aqui para baixo eu tenho alguns exemplos de dataset. Então, ele provavelmente está usando esse dataset, que a gente simplesmente vem aqui, ó, arrasta para dentro da caixinha, do Canvas, né? Então, ele chama esse cara aqui de Canvas. Quando eu fecho aqui, tá? Só um plus a mais aqui da apresentação. Deixa eu só deletar esse cara. Beleza. E fechar aqui para ficar mais fácil a visualização para vocês. Esse aqui é um pipeline de machine learning, beleza? Então, eu tenho meus dados em formato raw. Eu vou fazer aqui alguma seleção de colunas. Então, se eu clicar nesse cara aqui, ele está me dizendo, eu estou pedindo para editar as colunas, está aqui, as colunas normalizadas, né, que ele está chamando, beleza? Ele vai usar uma computação, então, cada caixinha dessa aqui eu posso usar uma computação diferente e processar de uma maneira diferente. Então, tá vendo aqui que ele está me perguntando, você quer usar uma computação default ou você quer usar um outro computador? Beleza? E aí eu posso selecionar a computação aqui, nesse caso eu não tenho nenhum, mas eu posso criar um novo. E aí vou para aquela mesma tarefa lá de criar uma computação, beleza? Então eu vou deixar o default, tá? E aí eu vou fazer mais uma atividade de limpeza de dados, depois aquela separação que eu fiz no split de dados de jogar 70% para treino e 30% para teste, eu estou fazendo ele em uma caixinha. Então eu tenho uma caixinha de split. Então, antes de voltar aqui no pipeline, deixa eu só mostrar aqui para vocês todos os tipos de transformações que tem. Olha um tanto de coisa que tem. Quando eu venho aqui para a parte dos algoritmos, olha um tanto de algoritmo que tem.
tem um algoritmo de regressão, algoritmo de clusterização, tem um algoritmo de classificação. Então, é muito mais dinâmico de você começar a construir um pipeline de machine learning arrastando as caixinhas para cá. Então, por exemplo, aqui no Canvas eu tenho uma árvore de decisão, que é o Boosted, né? Então, normalmente, o árvore de decisão, ele é um algoritmo de regressão, tá aqui. Então, esse cara aqui é esse mesmo carinha que está aqui no Canvas, ó. Beleza? Então, a gente só vai acoplando. Ele tem outputs e inputs, tá? Então, o output do meu algoritmo é o input do meu modelo treinado juntamente com o dado que eu passei para ele. Beleza? Então, qual que é a resposta do meu modelo treinado? É um modelo com score. Então, eu tenho lá as respostas, quão bem que ele performou, e depois eu vou para a avaliação. Beleza? Quando eu peço para executar esse cara, vou dar um submit aqui, ele vai perguntar qual que é a computação. Deixa eu ver se eu consigo... Ele não aparece aqui para mim, eu já sei por que ele não aparece. Deixa eu pedir para criar um novo simplesmente aqui, vou chamar ele de teste, só para a gente matar esse cara. Ele vai criar uma computação por debaixo dos panos, né, uma computação default, e aí eu vou pedir para salvar. E aí ele vai jogar a computação aqui, ele não vai aparecer porque está provisionando, e vai executar cada etapazinha dessa aqui, ó. Beleza? Então eu tenho o meu treino. O que eu estou fazendo aqui, ó? Rodando 2 algoritmos ao mesmo tempo. Na verdade, eu não, um exemplo, né? Eu tenho um algoritmo de uma árvore de decisão e tenho um outro algoritmo de árvore de decisão também. Só que ele tem algumas variações, tá? E aí eu quero ver quanto que ele performa com esse e quanto que ele performa com esse e qual que é o melhor para utilização. Beleza? Então, é basicamente isso aqui é um pipeline. Mas ele é um pipeline que, por debaixo dos panos, a gente não sabe o que está rodando. A gente está trabalhando numa interface gráfica. Posso construir isso aqui tudo no código? Pode tranquilamente, através do SDK. Beleza? Essas decisões aí do Random Forest e o outro de regressão, acho que é regressão linear, onde é que tá os dados? Eles precisam de conectores para iniciar ou eles iniciam sozinho? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho um dataset aqui, ó? Esse aqui é o Sim. dataset dos dados. Então, então uma vez que você esse... coloca esse dataset no Canvas, todo o Canvas pode indexar esses dados. Isso. Entendi. Ele já está indexado aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai carregar. Tá aqui, ó. Tá aqui os meus dados. Então são dados sobre automóveis, né? A gente tem aqui o tipo de dado, o tipo de se ele é sedã, se ele é conversível. E aí, por fim, a gente tem o preço. Então a gente quer fazer uma regressão para descobrir qual que é o preço dele. Beleza? E aí, aqui eu estou passando meu dataset. Selecionei as colunas, normalizei e dividi o meu dado. Quando eu venho aqui para o treino, então o treino, ele basicamente ele vai querer saber qual que é a resposta. Então, olha lá qual que é o label. Ó. O label é o preço. E aí eu estou passando o meu dado separado, os 70% de treino, e rodando um algoritmo em cima desse cara. Quem que vai fazer o treinamento? Essa caixinha aqui. E aí essa caixinha vai me dar um output para o score do meu modelo com a resposta, na verdade, com a resposta daquele treinamento. Quantos por cento ele acertou daquele meu dataset, entendeu? E aí depois você vai simplesmente fazer a avaliação do modelo e publicar ele. Na hora de publicar, eu vou selecionar lá o Container Instances ou o Kubernetes e fazer o deployment desse cara da mesma maneira que eu fiz aqui via código. Beleza? Tem uma dúvida do Ricaon, versionamento do modelo em produção, tem rollback? Certeza. Acho que você falou que tinha, Não, né? É uma das coisas legais que tem. Certeza. O que acontece? Existe um conceito que a gente chama de data drift. Então, o que é o data drift? A gente sabe que a nossa base de dados é volátil. Então, eu posso monitorar tanto a minha base de dados que eu vou fazer o treinamento, quanto a quantidade de dados que eu estou recebendo e como que o meu modelo está performando. Então, por exemplo, ele está recebendo muita informação. Essa quantidade de informação já está fazendo com que ele não acerte tão bem. Então, o que a gente precisa fazer? Retreinar o modelo. Para eu retreinar o modelo, existem diversas maneiras da gente metrificar isso. Então, eu consigo disparar uma ação automática a partir do momento em que o meu modelo está performando abaixo do que foi esperado. Beleza? Então, a ideia da ciência de dados é errar.
mesmo. Se você não errar, como que você vai acertar lá na frente, né? Então, você erra bastante para depois acertar. E depois aí tem todo um conceito, e tem muito contexto aí por debaixo dos panos. A ciência de dados é um campo bem amplo, tá? Também tô engateando aí nessa área, sabe? É um campo muito vasto, tá? Então a ideia é justamente essa. Pô, tô usando um modelo que ele tá performando ruim, e na minha versão anterior, vamos deployar esse cara, porque ele performa melhor do que o tá em produção hoje, beleza? E assim você vai fazendo o shift aí dos seus modelos, beleza? E aí, detalhe, tudo isso é automatizado. Você não fica tocando em código, ninguém vai ficar aqui gerenciando essa aplicação. Você vai fazer o seu deployment em ambiente de produção integrado com a plataforma de DevOps, que nesse caso, esse cara vai integrar com o Azure DevOps, beleza? Nossa, é o que você falou, assim, a área de ciência de dados é muito ampla, tem muita coisa para fazer. Não que tenha a ver com o assunto de hoje, mas nos próximos dias, eu acho que eu ainda não publiquei isso, mas vai ficar público em breve. A gente vai ter uns workshops no Reactor que pega alguns problemas da NASA e alguns dados públicos e ensina a galera a fazer essas previsões e, enfim, brincar um pouco usando o Azure. Então vai trazer um problema da NASA e vai usar alguns algoritmos do Azure para ajudar a gente a descobrir algumas soluções. E aí, inclusive, esses Legal. dias teve um. Hã? Não, pode falar, desculpa, Caio. Esses dias teve um. A gente iniciou uma série com a. Agora está em inglês, a gente ainda não tem ela em português, mas falando um pouco sobre o uso de ciência de dados, aprendizagem de máquinas, e a gente usou um filme da Netflix chamado, acho que agora eu esqueci o nome, é uma animação que fala a história de uma menina que foi para a Lua, acho que é Viajando até a Lua, e enfim, eu achei bem legal a proposta. E a gente vai tentar casar um pouco mais esses problemas de mundo real com alguns workshops do Reactor para ajudar para a galera entender melhor. Show, show. Não sei se você viu, Caio, mas a Microsoft anunciou a parceria com a NASA, né? E tá bem forte, assim, tá? Então eles estão usando a estrutura do Azure, para vocês terem ideia, né? A NASA está utilizando. Eles já usam muita coisa da Microsoft, mas agora eles estão fortalecendo a parceria aí, né? Então isso é bem bacana. E é isso? Cara, Será que alguém tem mais é, alguma dúvida? eu queria só antes disso compartilhar a parte final aqui do meu slide, Caio, que primeiro eu tenho aqui um QR Code do meu LinkedIn, beleza? Então tá aí, galera, se vocês quiserem consultar, tá aqui os meus contatos, beleza? Pode me mandar e-mail, pode me mandar perguntas lá no Medium, escrevi algumas coisinhas legais lá no Medium. Tem um material específico para a prova de certificação DP100, então você vai cair lá no meu GitHub, tem muita coisa legal lá para você dar uma olhada, beleza? E outra coisinha legal, eu vou participar do MVP Conf esse ano, tá? Tive o prazer o ano passado eu tava como ouvinte, né? Hoje eu vou estar como palestrante, tá? Vai ser um evento que vai acontecer em dezembro, tem diversos profissionais de todo o Brasil lá dentro desse evento, então MVPs, vai ter a participação ainda da nossa presidente da Microsoft, vai ter o head de Azure no Brasil, vai ter muita gente legal lá, beleza, pessoal? Então eu tenho um voucher aqui, esse voucher ele dá o desconto de 10%, a gente está na primeira leva, beleza? E tá aqui o voucher, beleza? Então, era isso. Agradeço pela participação aí, o Caio. O cachorro começou a latir aqui igual um maluco, mas tá tranquilo, eu vou dar um pause aqui no meu microfone quando ele começar a latir. Mas, cara, muito obrigado. Obrigado a participação de todo mundo. Quem tiver pergunta, pode mandar. Pode me mandar em off também no LinkedIn, nas redes sociais, estou inteira à disposição, beleza? Nossa, Cirine, muito obrigado, valeu. E galera, convido aí vocês a participarem do MVP Conf, como o Sidney falou. Eu estou sabendo desse evento também, a Tânia vai falar no evento, eu acho que o Glauter também vai falar, ele que coordena o programa de MVPs aqui na região.
E, enfim, tem tudo para ser muito legal a agenda do evento como um todo. Gente, eu queria, antes de encerrar o evento, eu queria convidar vocês a participarem dos nossos próximos eventos. Na próxima quarta-feira, a gente vai ter um workshop falando sobre web apps, ou como criar um serviço web usando o ASP.NET Core. E aí vai ser com o Rafael, ele vai ensinar a gente a ensinar a criar uma API simples, né? Fazer um CRUD, criar, ler, atualizar e apagar. Quem tiver interesse em participar vai ser às 7h30 na quarta-feira que vem. No dia 11, às 6 horas da noite, a gente vai ter um workshop falando um pouco sobre segurança. E aí, se alguém tiver interesse, quiser participar e aprender, vai ser com o pessoal que trabalha no time de consultoria aqui na Microsoft Brasil. E aí eu convido vocês a conferir e participar do evento também. Se por acaso vocês quiserem também aprender, eu acho que o Renato que comentou que estava querendo aprender a fazer apps, eu não lembro exatamente, mas vai ter também um workshop ensinando as pessoas a criar um app com o Xamarin, ou Xamarin, sei lá como é que pronuncia. Vai ser no dia 11 também, às 19h30. E é isso, eu convido vocês a fazerem parte da nossa comunidade no Reactor, a conferirem a nossa agenda, os eventos que a gente tem lá. Toda semana a gente tem vários assuntos, várias apresentações diferentes. E antes de a gente encerrar o evento, gente, todo evento a gente passa uma pesquisa de satisfação. Isso ajuda a gente a melhorar os eventos, a ver como é que a gente poderia fazer melhor, né? Eu estou colocando o link aqui da pesquisa para vocês no chat. O link da pesquisa é ak.ms/reactor-pesquisa. O código para participar do evento o código deste evento em particular é 11725. Assim que você acessa esse formulário, pergunta qual é o código do evento. E é isso. Eu agradeço, Sidney, de novo a sua participação aqui com a gente. Só para deixar registrado a Cíntia, o pessoal do Students Ambassadors também, por ajudarem a gente, tá conectando todo mundo. A Bruna, não sei se a Bruna está aqui, mas a Bruna também já palestrou e ela também faz parte do programa. Enfim, acho que ano que vem a gente vai ter muitas outras oportunidades também. Obrigado, Sidney. Valeu. Você tá Show de no... bola, agradeço demais, tá, Caio? Estou à disposição, tá? O Student Ambassador está à disposição, é de vocês. A gente sabe que a agenda do Reactor é lotadaça, tá? Apareceu qualquer coisinha, pode pingar a gente aqui que a gente está à disposição, beleza? Isso eu falo em nome de todo mundo, porque a ideia é a gente fomentar a troca de conhecimento e tudo que vai volta, né? Então a gente ensina, a gente aprende 2 vezes, a gente está escutando, a gente está aprendendo, então estamos à disposição, beleza? Beleza. Inclusive, gente, a galera do Estudantes Ambassadors, todo mundo que já falou aqui foi super gente boa, e se todo mundo é gente boa, tem algum motivo, né? Acho que todo mundo lá realmente é gente boa. Não foi um ou outro, não. Foi tipo, todo mundo foi gente boa. Então, ano que vem a gente deve ter mais coisas. É isso, gente. Eu tô encerrando aqui a gravação. Deixa eu encerrar aqui.